Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus está falando dos mistérios do reino de Deus, que precisa estar presente entre nós, dentro de nós. O reino de Deus é a presença de Deus, por isso ele começa no nosso interior e deve se expandir nas nossas relações. Queridos irmãos e irmãs, são dois aspectos que nós devemos ter muito cuidado para perceber a presença do reino de Deus entre nós. O nosso coração e a relação com as pessoas são as chaves para percebermos o mistério da presença de Deus e do reino de Deus. Se eu quero experimentar esse reino de bondade, esse reino de amor, eu preciso edificar esse reino. Todos nós somos chamados a contribuir na construção do reino de Deus. Não devemos ser cristãos à espera somente. Devemos colocar a mão na massa, devemos contribuir para a transformação, seja da nossa vida, seja do nosso próximo. Irmãos e irmãs, muitas vezes, quando a gente pedir a Deus a paz, Ele vai te dar a oportunidade de você construir a paz. Quando você pedir para experimentar o amor de Deus, Ele vai dar a oportunidade para você testemunhar aos outros que Deus é amor. Quando você pedir a Deus paciência, Ele não vai te dar uma chuva de paciência para você poder ficar tranquilo diante daquilo que te tira do sério. Ele vai justamente te dar a ocasião de exercitar a paciência, porque todas essas virtudes são dons de Deus na nossa vida, mas o cristão precisa praticá-las. É dom de Deus e exercício do cristão. Irmãos e irmãs, nós devemos cultivar esse relacionamento com Deus para poder experimentar esta presença do Senhor que invade a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a experimentar a bondade de Deus e fazer com que essa bondade de Deus exista também nas minhas ações. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a cultivar o relacionamento não somente com o Senhor, mas com cada pessoa. E no cultivar, eu vou oferecer aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu tenho na minha vida. Jesus diz que a pessoa boa tira o bem do depósito das coisas boas, tira o bem do seu coração. E a pessoa que é má tira o mal do depósito de coisas más. O que nós temos no nosso coração? O bem ou o mal? A discórdia, o ódio, a divisão ou a concórdia, a fraternidade, a união? O que nós temos no coração? Normalmente nós oferecemos aquilo que nós temos em nós. E é dessa oferta que Deus pode fazer a diferença na nossa vida. Então vamos cultivar o que é bom para colher aquilo que também nos faz bem. Se a gente cultivar a maldade, pode ser que a gente vai colher coisas que não são boas para nós. Queridos irmãos e irmãs, quando nós rezamos,
nós conseguimos notar o que temos na nossa vida. Às vezes, na oração, nós ofertamos a Deus a agitação do nosso coração. Por vezes, conseguimos rezar para agradecer, porque tem muita coisa boa na nossa vida, tem muita graça de Deus. A oração é a balança que vai mostrar como nós estamos. Que a sua oração seja contínua, seja fervorosa, seja insistente e que tenha sempre um lugar para dizer obrigado, Senhor, por tudo. Queridos irmãos e irmãs, Deus não muda. Ele é bom o tempo todo. O cristão deve se assemelhar a Deus, buscando estabilidade nesta vida, fazendo o bem constantemente. Não desista de ser bom à semelhança de Deus. Não desista de amar como Deus nos ensina no Evangelho. Deus conta contigo para fazer com que o reino de Deus continue crescendo entre nós. E a sua contribuição é importante para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.